Vamos falar um pouco sobre pontes em corrente alternada, né? Bom, nós pegamos um sistema constituído de 4 resistores, colocamos um amperímetro ligando aqui entre o ponto C e o ponto D, onde esse resistor RX é desconhecido. Uma vez que a gente coloca uma fonte de tensão contínua, vai fluir uma corrente. Quando a corrente nesse galvanômetro for igual a 0, tá? Nós vamos lá, verificamos o valor de Rx, que fez com que essa corrente fosse igual a 0, e nós, consequentemente, determinamos esse resistor. Agora aqui, nós vamos trabalhar com essa ponte, similar a essa que eu acabei de descrever, no entanto, para determinar valores de indutor, capacitor ou de uma impedância, tá? Aqui dentro, desse Zx que a gente está calculando. A forma é similar, mas ao invés de utilizarmos uma fonte de tensão contínua, vamos utilizar uma fonte de tensão alternada. Aqui vamos colocar um medidor de corrente alternada, uma corrente AC. Então, quando a ponte for equilibrada, né, o que é esse equilibrada? A corrente no medidor marcado igual a 0, a gente vai ali e verifica qual o valor de Cx, e dessa maneira a gente consegue determinar qual é a impedância desconhecida, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos aplicar o princípio do divisor de tensão e encontrar alguns valores. Por exemplo, essa tensão V1 aqui, que nós temos aqui dentro da figura. Quanto vale V1? Vamos escrever então, usando o princípio do divisor de tensão. V1 vai ser igual a impedância Z2, né, dividido por Z1 mais Z2. Z1 mais Z2. Tudo isso vezes a tensão Vs que a gente está aplicando. Essa tensão, ela tem que ser igual a essa tensão que está do lado de cá. Por quê? A corrente que flui aqui é 0, certo? Ela está em equilíbrio. Esse ponto é o mesmo que esse. Esse ponto é o mesmo que esse daqui. Então, aqui nós vamos ter que Zx vai ser dividido por Z3 mais Zx também. Isso daqui está sendo feito em qual situação? Está sendo feito quando a ponte está em equilíbrio. A ponte está em equilíbrio. É nessa condição que a gente está trabalhando, tá? Então, daqui a gente já pode tirar algumas informações, como, por exemplo, não podemos esquecer do Vs, tá? Então, nessa situação, nós podemos cancelar esse Vs com esse daqui e vai sobrar para a gente somente Z2 sobre Z1 mais Z2 igual a Zx dividido por Z3 mais Zx. A gente pode aplicar aqui, multiplicar isso daqui em cruz, né? E nós vamos ter a impedância Z2 que multiplica Z3 mais Zx. Isso tudo é igual a Zx que multiplica Z1 mais Z2, tá? Aplicando aqui a distributiva entre esses termos aqui, ó, Z2 vezes Z3, Z2 vezes Zx, Zx vezes Z1, Zx vezes Z2. A gente vai encontrar qual termo? Z2 vezes Z3, esse termo aqui se mantém, Z2 vezes Z3. Z2 vezes Zx vai cancelar com Zx vezes Z2. Então, esse termo ele não vai aparecer. Vamos escrever Z2 vezes Zx. Isso é igual a Zx, impedância x desconhecida, né, vezes Z1, mais Zx vezes Z2. Esse termo aqui ele é igual dos ambos os lados da igualdade, tá? Então, a gente vai encontrar como resultado final somente que Z2 vezes Z3 é igual a Zx vezes Z1. Z2 vezes Z3 é igual a Zx vezes Z1. Tá? Daqui a gente pode tirar que a impedância desconhecida Zx, quando a ponte estiver em equilíbrio, vai ser exatamente Z3 dividido por Z1, tudo isso vezes a impedância Z2. Esse é o valor da impedância Z3 encontrado numa situação de equilíbrio. Podemos particularizar esse resultado quando essa impedância desconhecida ela for relacionada somente a um indutor ou somente a um capacitor. Então, assim, a gente pode usar essa figura para poder determinar quem são essa indutância Lx que a gente está aqui. Tá? A gente pode usar o resultado anterior, tá? E escrever esta equação em termos dos parâmetros que a gente tem aqui, né? Comparando uma com a outra, a gente vai verificar
que essa indutância Lx ela vai ser igual a R2 dividido por R1, isso vezes o Ls, tá? Aqui está tudo em termos de parâmetros conhecidos, então a gente consegue determinar quem é essa indutância Lx. Esse outro circuito ele pode nos auxiliar para achar quem é a capacitância X desconhecida, né? Então a gente pode fazer a mesma analogia, a gente vai ter, para esse caso aqui, né? A gente vai ter que vai ser R1 sobre R2 vezes CS, onde nós aplicamos somente o fato de um divisor de tensão, usamos somente essa relação que a tensão V1 é igual à tensão V2, tá? É isso que a gente utilizou aqui dentro.